Quais foram os benefícios que você percebeu com a prática de meditação? Não, por isso que eu continuei, né? Porque quando você, primeiro que eu sou muito daquela, por ser tão agitada, eu sou daquela de ser da prática, eu sou de ir fundo, e aí me dá um desafio que eu falo, tá bom. Então eu fiz o Vipassana, que são 10 dias no silêncio. Então aquela Nó. meditação de você ficar sentado das 5 da manhã até as 9 da noite meditando. Eu falei, não, eu vou aprender realmente a silenciar a minha mente. E quando eu entrei nesse movimento de silenciar, o universo se apresenta completamente diferente. Então, apesar de ter também com o movimento a mente mais clara, os sonos mais tranquilos, né? E a gente com a meditação subconsciente, então, é um outro universo que depois a gente vai explicar um pouquinho mais. Mas os benefícios que vieram para mim foi justamente eu me perceber como ser. Eu acho que foi a primeira coisa. Aonde eu uso a minha agitação e aonde eu uso a minha calmaria. Aonde eu uso toda a minha energia para realizar e aonde eu uso a energia para criar, que a criação só acontece na calmaria, né? Então, as meditações, elas me trouxeram essa diferenciação de estado, aonde eu estou presente para me realizar. Então, para mim, a maior vantagem de todas, né? Até porque, para mim, meditar é estar presente. Então, você só está presente quando você medita. Nesse lugar de estar presente, as suas ações se tornam muito mais conscientes. Não é tão reativo. Né? Então, na minha história de vida, eu não passei a ser mais reativa. Então, eu tenho uma ação consciente porque eu estou ali. Estou te ouvindo, eu estou atenta, eu estou presente para o que está acontecendo. E isso só aconteceu depois até da meditação mais passiva mesmo, de aprender a ver o que eram os pensamentos, como eles funcionam. E eu acho que nossa, aí tem muita coisa, porque me abriu um leque para estudar a mente mesmo, né? Toda a profundidade da mente, que foi através de silenciar que eu quis entender toda essa riqueza do funcionamento da mente consciente e subconsciente. Acho que a gente sempre, quando está buscando algo, né? Muitas vezes não está claro isso, né? Que você busca alguma coisa porque existe um motivo antes, né? Então, todas as pessoas que naturalmente começam a buscar um caminho desse, é porque lá dentro tem um motivo, né? Então, perceber esses motivos naturalmente vai acontecer um pouco depois que você já começou, né? Então, isso foi uma das coisas muito, muito legais, assim, que vieram despertando em mim, na Priscila, uma busca mais ampla, né? Porque quando a gente fala de desafio, silenciar é um desafio, ficar sentado é um desafio, mesmo fazer meditações deitado é um desafio, porque o desafio, além do físico, é o desafio do silêncio, né? A gente foi feito para a comunicação, né? Tudo em nós comunica, o nosso corpo comunica, nossa voz, nossos olhos, gestos, tudo é uma comunicação. E quando a gente fecha essa porta para o externo, que é a comunicação, e entra para o interno, é outra comunicação, é aprender uma outra linguagem, e a comunicação é mestre nisso, né? E ir te ensinando uma outra linguagem de como que a gente se comunica, tanto para os piores problemas, quanto para os benefícios que a gente vai colhendo, né? Então, quando eu pude perceber, assim, que eu fui me interessando, aquilo que eu comentei, né? Já existia em mim, e aí os problemas passaram a acontecer na vida, e aí eu fui me interessando e fui buscando essa resposta, buscando resposta, buscando resposta, buscando acalmar, buscando não tomar atitudes precipitadas ou quentes no calor das situações, enfim, né? Diversas situações da vida, a gente vai percebendo que você vai ganhando habilidade, você vai ganhando habilidade. Isso eu acho que é algo que quem medita já percebeu, né? Mas especialmente no início, a pessoa está tão cheia de problemas, com o coração cheio, com a mente cheia de dificuldades, limitações, que obviamente ela quer desafogar aquilo em, né, quem sabe uma semana, se fosse possível, né? E você vai percebendo que é um aprendizado.
que aquilo que você pratica hoje e repete amanhã, e depois, e depois, e depois de um mês, depois de 6 meses, você vai começando a automaticamente a operacionalizar isso no dia a dia, né? Você se comporta diferente, você responde diferente, você media, né? A troca com alguém, que acontece aqui dentro, essa mediação. Você media ela de um jeito diferente. E muitas vezes nem sequer você dá conta que isso está acontecendo, né? Porque você fazia de um jeito antes e você passou a fazer de outro jeito, e esse intervalo de espaço, de tempo, você ali praticando, tomando contato com a meditação. Então, tantos benefícios que eu acho que seria só um podcast para Bacana. benefícios, a gente poderia falar de milhões de benefícios, né? É muito É verdade. impressionante. Mas acho Sim. que essa, assim como a Pri comentou, quando a gente pôde perceber, assim, né? Eu sou fisioterapeuta, osteopata, então também da área da saúde já vem com essa chama lá dentro, né? Aham. Quando a gente pôde perceber o poder disso, o poder de entrar para dentro, para se relacionar com aquilo que você está sentindo, com emoções, com pensamentos e com memórias, naturalmente você começa a perceber mudanças, né? Mas também as coisas não se resolvem de um dia para o outro, né? E Sim. tem coisas que você vai ter que aprofundar para você resolver, né? Às vezes você resolve uma situação momentânea, mas uma situação como uma crença, como um trauma, você vai ter que se aplicar mais. E aí, isso para a gente abriu, né, um campo totalmente, não sei se novo, mas especial para esse crescimento. Assim, bom, se isso é o que a gente conquista ali, então vamos estudar, vamos entender o funcionamento mais preciso disso. É aí que a gente vai para a subconsciência, para a inconsciência, para outros campos, como que funciona, enfim, genética, física quântica e tudo mais, que você vai abrindo o horizonte para você entender não só a mente, Ok. mas o que é o ser humano, né? Então, Show. só esse benefício, né, de ter clareado a percepção para ir em busca de algo tão mais grandioso, já tornou a minha vida, a vida da minha família, algo que a gente não podia imaginar há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, né? Isso era inimaginável que você ia fazer um salto desse por conta de algumas experiências, né? Então, mas isso é Bacana. mas acho que para todo mundo, Sim. só esse detalhe, né, Chante, de você conseguir respirar, voltar um pouquinho para dentro antes de você reagir. Acho que isso, o mundo precisava dessa pílula, né? Porque as interações Exatamente. seriam tão mais gentis. A gente não está aqui para Exatamente. se divergir, né? Para você, o que é meditação? Olha, para mim a meditação é estar presente mesmo. Se eu pudesse resumir, meditação é tornar-me presente, presente em mim. Eu vejo como, por mais que tenham todas as definições, a gente já fez vários tipos, né? Mindfulness, o Vipassana mesmo, a meditação subconsciente, mas a definição é um encontro de si mesmo. Então, quando você medita, você está presente em você. Para mim, meditar é isso. Por isso que ela é para todos, né? Uma coisa, Legal. não importa o teu perfil, mas como é estar presente, então é você se sentir quem é você. Acho que é o descobrir a vida, sabe? Porque a vida de uma pessoa, sem ela entender que existe dentro, é uma vida vazia, é uma vida sem propósito, sem essência, sem objetivo, e naturalmente vai ser uma vida guiada, né? Uma vida de acordo com uma sociedade. E quem não aprende esse caminho de entrar, de fato não sabe o que está fazendo aqui, né? Com todo o respeito e carinho por todo mundo que ainda não começou, por quem ainda não percebeu isso, e não é um julgamento, né, uma agressão, porque a vida não tenha sentido, mas sim, quem faz sabe plenamente que existe, é um outro mundo, é como a história do iceberg, né? A vida que todo mundo vê é a pontinha, a meditação te leva para os outros 95%, que é você, né? Então, meditação é a essência da vida, né? A gente também medita junto, e muitas das soluções e criações aconteceram nessas meditações juntos.
Então, eu falo até para os casais, que em momentos, o quanto a gente tem uma interação, uma conexão mais afinada, depois que a gente passou a meditar junto, até qualquer uma das duas. Nós fizemos as duas, né? Tanto Saulo veio fazer a meditação ativa como a meditação passiva. Então, o casamento do meditar e estar presente para conectar faz uma outra relação na realidade do casal. Na família, o Felipe medita, então, quer dizer, meditava, né? Então, teve os momentos que agora a adolescência, fazer ele meditar tem alguns desafios. Nós compreendemos. Né? Mas ele teve um momento que foi muito importante. Teve a experiência lá para da experiência numa viradinha de chave dele, que ele não conseguia controlar a emoção. Então, como nós meditávamos, a gente tinha ali sentadinho, nós temos o nosso cantinho de meditação, com o banquinho ou o futon, né? A cadeira. E aí fala assim, ó, vai lá sentar um pouquinho e sente. Organiza você aí dentro, depois você volta aqui conversar com a gente. E muitas vezes que ele tinha um estresse pessoal, ele ia lá para o quarto. Não era o meditar como era aquele, mas ele ia lá, introspectava, respirava e vinha conversar com a gente. Que também é até hoje ele faz isso, né? Não quero conversar agora, não consigo, então eu vou, paro, me organizo, que aí por isso que a gente não entra com julgamento. Então ele também aprende esse lugar de organizar aquela bagunça que estava, aí ele volta a devolver para a gente uma conversa, enfim, né? Uma resolução. Legal. Mas é interessante ver esse lugar, do quanto evolui as relações, mesmo familiares, e aí depois com os outros, então, Sim. reflexo.